Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Estamos aí no nosso 31º módulo, falando sobre cura interior. Na nossa aula anterior, falamos sobre como obter a cura. Nessa aula, que é a nossa terceira aula, falaremos sobre raízes de rejeição. Quero que você preste muita atenção, estude, faça um mapeamento de você sobre todo o assunto, vê as áreas que precisam ser tocadas e mudadas pelo Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá, falaremos sobre raízes de rejeição. Bom, o homem ele foi criado, de fato, segundo a imagem e semelhança de Deus, para que pudesse ter então uma personalidade sadia, e ele deve ajustar-se aos princípios do Criador. A principal necessidade que o ser humano tem é a necessidade do amor. E de fato, Deus é amor e Ele estabeleceu o seu amor como base para um relacionamento com Ele e entre os seus filhos. A Bíblia, de fato, é um livro de amor. A Bíblia fala do amor de Deus, ensina-nos sobre o amor de Deus e também nos ensina a amar uns aos outros. Se fizermos um suco da Bíblia, vamos resultar que esse suco estará repleto do amor de Deus. O amor ele gera aceitação, segurança, confiança, e a aceitação vai gerar compreensão, e a compreensão vai gerar aquele bem-estar que é preciso e necessário. A rejeição é a negação de tudo isso que é oferecido por Deus. O mundo interior, ele é destruturado e destrói totalmente toda a nossa personalidade. E a consequência, é claro, é a incapacidade de amar e também a incapacidade de receber o amor do outro. Nem sempre as causas da rejeição são verdadeiras. Podem ser mentiras que foram lançadas no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, podem ser legítimas e podem ser também conscientes ou inconscientes, tá? A rejeição é uma ferida emocional profunda que pode, de fato, destruir as nossas vidas. Bom, fontes da religião no lar, a gravidade indesejada, a gravidez indesejada, a falta de visão de Deus para com a família, nascimento da criança, de nascimento ou crianças adotadas, falta de demonstração do amor, o alcoolismo, a substituição do amor por coisas, quando os pais não cumprem a sua função, o perfeccionismo, a cobrança exagerada dos pais, a crítica, as comparações. Isso já começa dentro de casa. Depois, fora de casa, temos a rejeição na escola, os relacionamentos com os professores, colegas, os apelidos que vão sendo gerados, situações que vão gerando vergonhas e vexames, e depois dentro da sociedade, que são os preconceitos raciais, os sociais, classes, e todos, de alguma forma, querem ser aceitos. E Deus, Ele nos aceitou em Cristo Jesus. Quando temos um encontro verdadeiro com Deus, o nosso Pai, e conhecemos o seu amor, não há rejeição que prevaleça diante disso. Quais são, então, os sintomas da rejeição? Bom, os sintomas da rejeição são vários. Falarei sobre alguns deles, tá? Imaturidade emocional, amor aspirador, só puxa, mas não distribui, tá? A busca exagerada por coisas para que possa preencher o vazio, a solidão, o medo, a autoimagem negativa que a pessoa tem de si mesmo, uma reflexão sobre a autoimagem, tá? Quando nos comparamos uns com os outros e damos mais valor à opinião que os outros dão, criamos então um sentimento de inferioridade e na dependência do que o outro vai dizer ou não, que vai se manifestando e vai criando uma sofisticação, superioridade, inferioridade. Sofisticação é selecionada, a forma como seleciona suas amizades, de maneira que você pode desenvolver a sua própria imagem. No entanto, nunca vai permitir, que alguém se aproxime de você.
uma pessoa totalmente intocável. Superioridade é aquela que restringe a sua comparação para com as outras pessoas, pela qual vai sempre sobressair, assumindo uma posição superior a ela para esconder de fato a insegurança que essa pessoa sente. O que parece é só uma capa de superioridade, mas é somente uma máscara para esconder realmente aquele sentimento inferior, né, e inseguro que você tem. Não existe complexo de inferioridade. Ele é sempre uma máscara que está ali. Qual que é o quadro clínico da nossa sociedade a qual vivemos hoje? Bom, vivemos em uma sociedade, infelizmente, tá? Cada vez mais repleta de conflitos psíquicos, emocionais e espirituais, gerando ansiedades, depressões, temores, angústias, complexo, traumas, amarras, opressões, insônias, tentativas de suicídio, etc. Né? E são os termos cada vez mais comuns, né, que vão descrevendo a situação entre homens e mulheres nos dias de hoje. Milhares estão aí se voltando atualmente para a psiquiatria, né, a psicanálise, a psicologia, para que possa ter uma busca aí de um alívio, né, dos males mentais e espirituais que vão aparecendo no decorrer dos anos e como se diz, lamentavelmente também ocorre as ignorâncias, que vão surgindo várias outras situações e circunstâncias praticadas. Bom, verdadeiramente a nossa sociedade, ela está cada vez mais enferma e doente. E não estou dizendo somente fisicamente, mas muito mais ainda emocionalmente. O ramo da medicina mais lucrativo é a psiquiatria, tá? Ou a psiquiatra, tá? A nova era vai encontrar então um grande mercado assim, né, para com o ocultismo e as coisas mais possíveis, as soluções, né? São caminhos pelos quais o inimigo vai trabalhando na vida das pessoas, envolvendo elas em amarras e através de espíritos malignos. Se alguém se envolve com esse tipo de coisa, ela precisa pedir, né, perdão a Deus, pois não o buscou e nem houve o arrependimento, para que então possa ser curada. E a nossa sociedade, infelizmente, está enferma. As causas externas, bom, não são as verdadeiras causas, né, mas contribuem, tá? A situação atual do mundo leva-nos, ou leva mais e mais, à prática de cura interior. De acordo com a previsão, né, dos profissionais da medicina, psicólogos, sociologia, psicanálise, psiquiatria, esta necessidade irá aumentar ainda muito mais, né, com o correr do século, pois a nossa civilização aumenta a sua neurose, né, coletiva ano a ano, e esse desassossego vai crescendo de forma que vai causando tendências, né, a dependências, né, e a enfermidades. A agitação dos centros urbanos, como os ruído, poluição, publicidade, profissão dos meios da comunicação, música, teatro e etc. Temos também o esgotamento físico, que também é gerado, né, vai produzindo aí uma vida, né, em centros urbanos, sujeito a tantas e tantas e tantas atividades, né, e tantas experiências, meio de transportes superlotados, déficits habitacional, esgotamento afetivo por causa das propostas que nunca se alcança, o estado, riqueza, erotismo, exagero e muitas outras coisas por falta da comunicação crônica, o esgotamento intelectual, né, que vem da qualidade de preocupação de conhecimentos, conflitos, problemas que vão sendo cada vez mais, ou que vai levando cada vez mais o homem, né, a viver preso e amarrado. Um mundo materialista, né, a incapacidade, né, para oferecer alternativas espirituais que vão satisfazer aquilo que o homem mais precisa. Ele vai se prendendo ao materialismo, tá? O regime competitivo, né, em todos os níveis internacionais, industriais, comerciais, social, trabalhista, familiar, que
que vai impossibilitando o regime do amor por causa da competitividade, né? A incompetência para defender-se de situações caóticas, que é a gigantesca ou como a probabilidade de uma guerra, uma depressão econômica ou até mesmo um sistema político e despótico, o aumento da agressividade e a violência, que em todos os níveis a justificação da mesma, de acordo com os objetivos, né, que ela permita alcançar. O homem ainda mesmo diante disso, ele vai caindo e vai se dobrando cada vez mais. Temos, né, os anonimatos em meio à massa, né? Vai vendo uma geração que vai se escondendo, que vai, né, se camuflando. A vida familiar, né? Quantas situações vêm acontecendo nos dias de hoje dentro da família, né? Os casamentos, né, vão sendo destruídos, os filhos vão se perdendo nas drogas e os casamentos vão sendo dissolvidos, né? A autoritarismo anônimo, né, que ao mesmo tempo é a perda da autoridade pessoal e os signos monetários e comerciais que vão invadindo as nossas relações entre homens e mulheres e entre todas as outras relações feitas com interesse, né? Quanto é que eu ganho com isso? Não há mais aquela casualidade de fazer pelo amor. Tem que fazer, mas quanto é que eu ganho por isso? Quanto é que eu vou ganhar? Isso é muito perigoso. A causa fundamental, né, Jeremias 2, do 13 ao 19, vai fazendo com que haja o afastamento de Deus, a desobediência às leis de Deus. O homem, na sua tolice, colocou Deus de lado e teve a pretensão de edificar uma sociedade, infelizmente, sem Deus. Aí está então todas as consequências pelas quais você vê pelo mundo afora. Então é necessário afirmar que a condição única para a cura é voltar para o Criador, é voltar para o Eterno, é voltar para Deus através de Jesus, mediante ao arrependimento e fé, né, em seu nome, sujeitando-se à sua autoridade e renunciando o pecado, as mentiras e tudo aquilo que o diabo vai oferecendo. Ou Deus governa a nossa vida, ou o diabo, através dos prazeres do mundo lá fora, vai governar os nossos desejos e vontade. Salmos 109, versículo 7 ao 18. Se você não estiver debaixo da cobertura de Deus e da proteção de Deus, você estará então à mercê, né, ou na direção aí, né, das tentativas do diabo para tentar destruir você. Porém, existe o evangelho, que é o evangelho das boas novas para todos aqueles que sofrem. Isaías 61, do 1 ao 3 e Lucas capítulo 4, do 17 ao 21. E vamos lá, né? E esse evangelho das boas novas está relacionado, né, que ele veio para os abatidos, quebrantados de coração, os cativos, os presos, os entristecidos, os afligidos, deprimidos, ressentidos e ofendidos, os amarrados, os oprimidos, os melancólicos e os angustiados. Jesus afirma que ele é o único Deus e também o ungido de Deus para fazer todas essas coisas, para transformar o interior do homem e consolá-lo, né, colocando sobre ele o óleo da alegria, a veste da salvação, o louvor, né, a presença de Deus. Assim como Atos 10:38, Jesus foi ungido para curar. João 10:10, o diabo é o ladrão, nada é dele, mas se dermos a brecha, ele vai levar até o que não é dele. 1 João 3:8, por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as sofismas, todas as obras do diabo. Então há uma manifestação do poder de Deus, há uma manifestação da glória de Deus para que o homem seja alcançado. Bom, diagnósticos e terapia. Transtornos de conduta. As pessoas que possuem conflitos interiores sofrem transtornos emocionais, geralmente apresentam transtornos de condutas. E essas manifestações podem ser bastante variadas de acordo com cada caso e cada pessoa. A primeira pessoa a tomar conhecimento de que algo anda mal é ela mesma, mas nem sempre admite. Em seguida, vem as pessoas que estão mais próximas e passam mais tempo, né, junto a elas. Como se mostra a pessoa com conflitos interiores? Bom,
agressivo, nervoso, iracundo, explosivo, dá respostas grosseiras, sem causa começa a agredir, né? Deprimido, melancólico, triste, negativo, ostracismo, sarcástico, gozador, crítico, leviano, sarrista, ressentido, susceptível, ofendido, amargurado, desconfiado, apático, indiferente, passivo, desinteressado, sem entusiasmo por nada, hipócrita, falso, superficial, simulador, fingidor e etc. Esses são os casos, né, de algumas pessoas que estão em conflitos dentro dela. Bom, para chegar à causa do problema, é necessário, então, algumas coisas importantes, tá? A confissão da pessoa, conversão, né, com ela fazendo algumas perguntas chaves, né, uma conversação, perdão, orar pedindo a direção da pessoa do Espírito Santo, discernir também de forma espiritual o que é espiritual e aquilo que é emocional, emocional. Palavra de sabedoria e o palavra de conhecimento, porque muitas causas, né, nós vamos examinar mais profundo, mas muitas causas são causadas por espíritos malignos e outras não, infelizmente causadas aí por circunstâncias e situações. Pecados ocultos é um dos problemas muito grande, tá? Sentimento de culpa. Todo pecado fere o homem no seu interior. É uma autodestruição. O pecado atenta contra a imagem de Deus em nós, destrói o mais íntimo de nós. Tendo assim, então, vai ofendendo a sua consciência moral, e esse sentimento é aumentado quando atenta diretamente contra outra pessoa e se vê, né, aumentando aí através do conhecimento das leis de Deus. O pecado, né, oculto, ele é oculto aos homens, mas não é oculto a Deus. Deus vê todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. A psicologia moderna, a psicanálise, explica e justifica o seu comportamento. Isso não satisfaz o seu interior. Você sabe que é culpado e isso não lhe satisfaz, né? Não lhe satisfaz o engano do coração. O Senhor, ele nos capacita a confessar os nossos erros, a pedir perdão pelos nossos pecados, né? E a perdoar também. Quando perdoamos, permitimos que a pessoa nasça de novo na sua história, no contexto de toda da sua vida. Confessar, então, é admitir o seu erro, sem acusar o outro envolvido. É dizer que você, de fato, é culpado e pronto. Independente do que o outro fez ou não. Você foi culpado por ter aceitado, então você pode não aceitar. A terapia de Deus, ela é o arrependimento, confissão e perdão, né? Quem oculta não tem disposição de deixar. Salmos 32, do 2 ao 5, 1 Coríntios 15, 3, 1 João 1, 9. O arrependimento é a mudança de atitude, né? É uma disposição verdadeira de não fazer mais aquilo que fazia antes. A confissão é confessar é o oposto de ocultar ou transferir ou até mesmo justificar. Temos no Antigo Testamento dois casos interessantes. O primeiro caso é de Saul, o segundo de Davi. Saul era o cara que justificava sempre, e esse é o problema. O problema não é o pecado em si somente, porque o pecado, ele é um problema, mas também muito mais do que o pecado em si somente é a justificação. E temos Davi, que cometeu coisas mais grosseiras do que Saul, mas porém ele confessava os seus pecados, ele os abandonava também. Então existe uma grande diferença diante disso tudo. Então confessar é colocar na luz e dizer a verdade, assumir toda a responsabilidade pelos atos, é dizer, né, com contrição e arrependimento: eu pequei, fiz, né, o que não devia ter feito. E isso é importante, porque isso traz cura para você. A confissão deve ser feita a Deus, aos ofendidos e uns aos outros. Tiago 5, do 14 ao 16. Devemos ser específicos para com Deus e dar os nomes aos pecados quando nós confessamos eles. Embora Deus saiba, mas é importante, após a confissão, apropriar-se do perdão é muito mais importante ainda. Isaías 43, 25, Miqueias 7, do 18 ao 19, não ficar lembrando daquilo que Deus não lembra mais, é perdoar a si mesmo. Deus lançou todos os nossos pecados no lago do esquecimento. Tendo então perdão, o mundo espiritual é tão real quanto natural, só que não podemos ver. Quando perdoamos uma pessoa, algo acontece no mundo espiritual. Sim, um verdadeiro milagre é operado. Perdoar é libertar, é liberar a pessoa da culpa, mesmo havendo culpa.
é atitude de humildade. Pedir perdão é reconhecer a sua culpa. Exemplo, né? A mulher que perdoou o sobrinho que tinha usurpado a sua herança, a mulher que perdoou o seu estuprador, enfim, são coisas difíceis de perdoar às vezes, mas que traz libertação para você. Lucas 17, do 1 ao 10, quem perdoa não faz nada mais do que o seu dever. Quem pede perdão não faz nada mais do que o seu dever. É importante isso. O remédio de Deus, ele pode ser amargo, mas infelizmente é a única maneira de sermos curados, né? Falando sobre os ressentimentos, é uma indisposição em perdoar. Você normalmente não admite que está ressentido, mas ao tocar no nome daquela pessoa ou daquela situação, brota um sentimento ruim dentro de você, diz que não tem nada contra aquilo, mas na realidade o seu relacionamento, né, você não se envolve mais com aquela pessoa. Se você der uma batida numa maçã e ela ficar escura, e isso, tá? Vai crescendo cada vez mais, mas se você cortar aquele pedaço do machucado, ela não se espalhará, não irá se espalhar mais. O ressentimento, ele produz amargura, Hebreus 12:15, e a amargura, infelizmente, olha o que ela provoca na nossa vida, amados: problemas nervosos, insônia, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta, palpitações e úlceras no estômago. Olha só o que provoca, né, a amargura na vida das pessoas. Dois aspectos importantes: o involuntário, tá? O emocional, não quero sentir, mas sinto, normalmente ocorre quando nos magoamos com as pessoas que amamos. O voluntário, não quero perdoar, é como um câncer que vai crescendo enquanto não é tirado. Só faz mal para si mesmo, não faz mal para o outro, né? Desejar o mal para o outro é o mesmo que você pôr veneno no copo e você tomar. Não é para o outro. Depois, às vezes, o outro nem sabe a causa, nem sabe, e com isso você tem várias causas de enfermidades, e ao primeiro estágio logo vem o ódio, e em seguida vem a vingança. E como vai se detectando então? É um sentimento negativo, amargura, que vai florando cada vez mais, né? Que vemos ou recordamos daquela pessoa que nos feriu, e tem um ressentimento que pode ser manifesto ou oculto, e às vezes não admitido. E como que se produz? Alguém nos trata injustamente e vai nos agredindo, nos ofendendo, desprezando, insultando, envergonhando, ignorando, humilhando, tratando mal, e não se faz, não se paga o mal com o mal. Temos que perdoar e liberar o perdão. Filhos ressentidos com os pais, ou esposa com os maridos, né, por causa dos maus tratos, abandono, egoísmo, tá? Desconsiderações, etc. O ressentimento, ele nos coloca no lugar do ofensor, né? Como um exemplo, né, o cabo de guerra: soltar é soltar-se-vos-ão. Você precisa soltar definitivamente, né? Isso é importante para você. O ressentimento é uma brecha para os espíritos malignos virem e gerar todo tipo de amargura em nós. O perdão é a única maneira que Deus tem para nos curar e nos restaurar. Bom, como perdoar? Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Mateus 18:21. Quantas vezes for preciso, né? 70 vezes 7, 490 vezes por dia, né? A parábola do credor incompassivo que Jesus perdoou. E quando estiverdes orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. Marcos 11:25. Perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6, do 12 e 14 ao 15. Se perdoardes aos homens as ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Mateus 6,14. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vocês, a vossas. Colossenses 3,13. Então temos, né, assim, várias circunstâncias em questão ao perdão, em questão aí em questão a tudo isso que está à sua volta, a tudo isso que está, né, diante de você. Quais são as maneiras de perdoar? Perdoar é pela fé, não precisa sentir, libera o perdão. Você tem que pedir perdão, tem que liberar o perdão, né? Não espere, né, sentir culpa para perdoar, ou não, vai lá e perdoa, se humilha, porque é importante fazer isso ao haver resolvido esse aspecto voluntário, perdoando, né, em nome de Jesus. O emocional, a amargura, né, involuntária vai desaparecendo com o tempo e você vai viver melhor. E todas as nossas palavras,
ou dão subsídios para os demônios, morada, né? Ou dão morada para a pessoa do Espírito Santo. Você que escolhe quem vai morar ou quem não vai morar aí. Então que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Na nossa próxima aula falaremos sobre temores, depressões e fortalezas. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Até mais. Graça e paz.